Estão todos me ouvindo? Então, boa noite a todos, boa noite a todos os sócios aí da Sociedade de Gastroenterologia da Bahia, a todos os seguidores do canal e a todo o público interessado certamente em doença inflamatória intestinal que hoje nos acompanha nessa transmissão ao vivo da sociedade, nessa live que tem como tema hoje o paciente com doença inflamatória intestinal operado e com ostomia, dúvidas, mitos e verdades. Primeiramente, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Bruno César, sou gastroenterologista, sou sócio da SGB e, preliminarmente, agradeço o convite da presidente Loriane e da atual diretoria e da Comissão de Doença Inflamatória Intestinal por estar aqui hoje com vocês. Nessa live de hoje, teremos a participação de pessoas muito especiais e que estão bastante acostumadas a lidar com esse assunto que nós vamos tocar nessa noite de hoje. Primeiro, a enfermeira Ilza Guiotto, ela tem graduação em enfermagem pela Universidade Católica de Salvador. Ela é especialista em educação profissional na área de saúde, a metodologia do ensino, pesquisa e extensão em educação e estomaterapia, atua também como enfermeira assistencial em domicílio e é secretária da SOBEST, Seção Bahia, no período 2021 a 2023. Na sequência, teremos também aqui a participação de Mani de Andrade, nossa querida Manu, que é enfermeira, tem especialização em gestão em saúde, ela é portadora de doença de Crohn há 20 anos, ela é ostomizada, a partir de então ela passou a se interessar cada vez mais pela doença de Crohn, pela doença inflamatória intestinal, tornando-se então uma estudiosa e atuante na área da DI e de ostomia. E, consequentemente, ela criou um perfil no Instagram, que tem milhares aí de seguidores, que se chama @descomplicando. Manuela também é membro do ABCD, associada também à DI Bahia. Teremos também a participação do Dr. Alexandre Carvalho, que é membro titular da Sociedade Brasileira de Coloproctologia, sócio titular da Associação Brasileira de Colite Ulcerativa e Doença de Crohn, o GEDIB. E doutora Adriana Ribas, que é gastroenterologista, endoscopista, titulada pela FBG e SOBED, e também é membro do GEDIB. Então, nesse momento, eu gostaria de passar a palavra para as enfermeiras, para Ilza e para Mani de Andrade, para que a gente possa dar início a essa live. Gratidão, doutor Bruno. Agradeço, a Loriane, mais uma vez pela oportunidade, todo o pessoal da Sociedade Gastro da Bahia. Acredito que essa é uma pauta de grande relevância, por isso eu fiquei muito honrado com o convite de estar aqui representando as pessoas com inflamatória intestinal, como ostomizada e também como enfermeira, E para o nosso bate-papo de hoje, também, colega Ilza. Então, Ilza, bora começar esse bate-papo? Você está com o áudio fechado. Ok? Boa noite a todos e todas, Eu agradeço, assim, imensamente o convite, me senti, assim, extremamente honrada por essa deferência de lembrarem do meu nome para estarmos conversando sobre isso, e estar com você em especial é um prazer. Exato. Ilza, vamos começar um pouquinho falando de as formas mais definições. Ostomia, estomia. Existe uma forma certa de definir essa palavra? E o que é, a ostomia? Na realidade, a ostomia é a abertura de uma víscera, para o meio externo, O que acontece nas ostomias, elas podem ser de eliminação, respiratória, e no caso em questão aqui que a gente vai conversar sobre as ostomias de eliminação, as ostomias intestinais, ou seja, cólon e íleo, tá? Em termos de termos, o que acontece? Se a palavra vem de origem grega, significa boca ou abertura, mas a SOBEST, que é a Sociedade Brasileira de Estomaterapia, fez um estudo e se identificou que não existe no português
a essa palavra com essa denominação. Então, os profissionais designam como estomia, estomizado, né? Mas os ostomizados, porque vem de um tempo longo, de longa data, ainda é a Associação Brasileira de Ostomizados, é o ostomizado, então não há um erro, na realidade, se falar, não tem erro, mas os profissionais se referem como estomia. Publicações, né, as colocações, todas como estomia, mas o ostomizado significa, ele se determina o ostomizado. De fato, no dia a dia, a gente acaba utilizando mais, né, as pessoas com ostomia, o termo ostomia, a gente vê grupos usando até fora realmente do Brasil. E como você trouxe, quando a gente pensa em doença inflamatória intestinal, né, às vezes ocorrem cirurgias que, porventura, trazem uma ostomia. E você trouxe que existe cirurgia, ostomia de eliminação, né, que são ileostomias ou colostomias. E qual seria a diferenciação entre elas? O que acontece? Nós temos aqui, vou pegar aqui só rapidamente, porque eu sei que nós temos um público não só de profissionais, mas de pessoas que estão nos assistindo, né? O intestino, nós temos a porção terminal, nós temos o intestino delgado, a porção terminal do delgado está aqui, que é o íleo, e o intestino grosso. Quando você tem uma exteriorização no intestino grosso, você tem uma colostomia, no cólon. Quando você tem a exteriorização na porção terminal, no íleo, você tem uma ileostomia. Né? Basicamente, a diferença, em termos de terminologia, é essa. E com relação à consistência de fezes, o que a gente pode estar complementando um pouco mais? Aí é que acontece. Quando íleo é líquida, pode acontecer algumas vezes dela estar semi-líquida, mas na maioria das vezes ela é líquida, rica em enzimas digestivas e altamente corrosiva. No cólon, você tem cólon direito, que é semilíquida, e cólon esquerdo, que, a depender do segmento exteriorizado, transverso, descendente, sigmoide reto, vão estar de semipastosas ou a pastose formada na porção terminal próxima ao reto. Para a próxima pergunta, eu vou trazer aqui o cirurgião, né? A pessoa que faz as ostomias. Então, doutor Alexandre Carvalho, por favor. Boa noite, Olá! pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer meu estar aqui dividindo com você. Para quem não sabe, o doutor Alexandre é meu médico, então é uma pessoa que eu tenho um carinho gigante. Doutor Alexandre, o que o senhor pode estar trazendo um pouquinho sobre as ostomias, né? Quando as ostomias podem vir a surgir na pessoa com doença inflamatória intestinal? Bom, as ostomias, né, elas fazem parte aí das cirurgias, né, que geralmente os coloproctologistas podem estar fazendo, né? Geralmente, elas são realizadas para tratamento de neoplasias, né, doença inflamatória intestinal, doença diverticular e outras indicações também. Nos pacientes com doenças inflamatórias intestinais, né, que a gente vai estar falando hoje, algumas das indicações são pacientes com estenoses, né, que a gente tem que retirar essas estenoses. Quando eu falo estenose, na verdade, é o estreitamento, tá? É o estreitamento do intestino. Então, muitas vezes, a gente tira uma porção do intestino e, ao invés de fazer a emenda, né, a gente lança a mão de uma ostomia, tá? Seja uma ileostomia ou uma colostomia, tá? Pacientes com fístulas intestinais também, pacientes com acometimento perianal, fístulas perianais, estenose anorretal, né? Então, são algumas das indicações aí da realização das ostomias no paciente com doença inflamatória intestinal. E complementando, doutor, um pouquinho mais a pergunta, a gente sabe que, por vezes, existem situações onde não é possível fazer uma cirurgia de forma eletiva. A cirurgia acaba acontecendo de forma de urgência. E qual seria a importância, né, de conseguir fazer essa cirurgia de forma eletiva? O que a gente pode estar complementando, falando um pouco mais sobre essa pauta?
Então, Manu, algumas vezes realmente a gente não tem tempo de fazer o preparo do paciente para uma cirurgia eletiva, né? Durante a cirurgia eletiva, a gente tem tempo de solicitar exames pré-operatórios, preparar a parte nutricional do paciente, que é muito importante hoje em dia, principalmente os pacientes portadores de doença inflamatória intestinal. E algumas vezes a gente tem que operar esses pacientes em condições de urgência, né? Seja por uma perfuração no intestino, né? Um abdômen agudo, que a gente chama, né? Obstrutivo ou inflamatório. Então, nesses casos, a cirurgia ela ocorre em regime de urgência, tá? E nesses casos, em algumas vezes, a gente não consegue estar com o paciente nas melhores condições possíveis. Então, isso implica que, em algumas vezes, a gente não consegue fazer a emenda no intestino. Essa emenda, ela torna-se de risco para uma ruptura dentro da cavidade abdominal. Então, a gente lança a mão das ostomias aí como um recurso, por vezes provisório, né? Até o paciente ter uma melhora clínica e a gente poder fazer essa reconstrução do trânsito intestinal. Tá bom. Vou conversar um pouquinho mais com a Ilza e daqui a pouquinho eu te chamo de novo. Tá bom. Antes do próximo tópico, Manu, eu vou deixar também aqui o recado de que as pessoas que estão acompanhando podem escrever as suas dúvidas, perguntas, comentários no chat e a gente vai trazer aqui também para a discussão, tá bom? Ilza, e qual é o papel da enfermeira estomoterapeuta durante esse processo, né, pré-cirúrgico e pós-cirúrgico? Qual é o papel da enfermagem com especialização em estomoterapia? Bem, puxando a brasa para minha sardinha, como eu posso dizer, eu atribuo o papel da enfermeira como importantíssimo, né? Foi comentado aí a questão da forma eletiva. Quando você tem uma cirurgia programada, onde o paciente, você já está com falência terapêutica que precisa investir, ou seja, por motivo for de fazer uma estomia, quando você programa, o que é que essa enfermeira vai fazer? Essa enfermeira vai fazer uma consulta de enfermagem com avaliação, uma anamnese de exame físico, exames, orientações, o que é importantíssimo é a demarcação pré-operatória. Você vai fazer o acolhimento desse seu cliente, desse seu paciente, no sentido de minimizar as dúvidas que ele tenha, principalmente quando ele já tem uma programação de fazer uma mudança de autoimagem, né? É uma mudança muito grande de vida, e que ele já vai estar sabendo que ele vai ter submetido a isso, ele tem muitas dúvidas, ele tem muitas curiosidades, ele já foi na internet, ele já leu, ele já pesquisou, ele já conversou com o médico, e vai ser naquele momento que ele vai concluir o que ele precisa, conhecer os dispositivos, e a demarcação, para mim, é o procedimento mais importante. Muitas vezes você precisa delimitar a área para o cirurgião que ele vai trabalhar. Vai ser aquele momento que você vai ter condição de, nessa demarcação, você vai estar em pé, sentado, deitado. Em cirurgia de urgência, você não vai ter essa oportunidade de fazer isso com tanta precisão. Você vai conversar com o paciente, observar o estilo de vida dele, qual a roupa que ele utiliza, o que ele prefere, o que ele se sente bem, como é que vai ser, não é? Então, esse vai ser o momento importantíssimo para ele, que você vai estabelecer laços de confiança com aquele profissional que vai te acompanhar no pré, que é esse momento, né? Existe o transoperatório, que é centro cirúrgico, e pós-operatório imediato, em hospitais, e isso a enfermagem, de forma generalista, já faz muito bem, que são os cuidados pós-operatórios de forma geral, de imediato, de cirurgia de grande porte. E no pós-operatório, essa estomoterapeuta também vai estar ali presente, orientando. Esse paciente tem que sair do hospital de forma segura, ele tem que conhecer todas as possibilidades que ele tem de equipamentos, o que ele precisa, qual a indicação, avaliação, onde ele encontra, qual é o acesso, o que ele tem convênio, ele não tem convênio, ele tem que sair orientado, ele não pode sair da unidade hospitalar achando que vai encontrar o equipamento coletor numa farmácia. Ele não pode entrar
táxi para ir para casa e ter um acidente. Então, ele tem que saber, a família tem que estar inserida nesse contexto. Entendeu? E Então, aproveitando que o você falou momento de saída é muito importante. Aproveitando que você falou sobre isso, você pode mostrar para a gente um pouquinho aí sobre os tipos de equipamentos que a gente dispõe na prática, tanto no SUS quanto no privado? Claro, Fala claro. pra gente. Vou falar assim, falar da minha realidade, eu trouxe algumas coisas de forma geral para vocês. Existem os equipamentos e uma coisa que a gente colocou aí, que foi colocado como bolsinha. Eu até conversei, né, sinalizei a gente assim, a bolsinha digamos assim, que seja o passaporte. É sua independência. Você tem um nome muito interessante para isso, ele se chama equipamento coletor. E o que você usa associado a esse equipamento coletor são adjuvantes, não são acessórios, não são dispensáveis, eles são importantes, tá? Então, esses equipamentos coletores, essas bolsinhas que a gente precisa valorizar mais como equipamento para empoderar, porque ele, na realidade, ele dá a liberdade, ele dá autonomia. Eu não consigo visualizar trabalhar com estomizado ou ostomizado sem equipamento coletor. Não existe isso. Ele não vai ter vida social, ele não vai ter vida familiar, ele não vai ter vida laborativa. Tá? Então, falando dos equipamentos coletores. E você traz um ponto muito importante, né? E a gente vê a importância do profissional da enfermagem, né? Estomoterapeuta, ainda intra-hospitalar, pré-cirurgia, pós-cirurgia, e nem sempre a pessoa que vai passar por esse procedimento consegue um atendimento desse. Eu fui uma felizarda, que eu tive essa indicação, fiz contato com o estomoterapeuta, então eu fui muito bem orientada, mas eu sei que a realidade... Foi muito bem orientada, e diga-se de passagem, pela primeira estomoterapeuta da Bahia. Sim, Leda. Leda Borges. Viu? Então, o que acontece? Você está no seu pós-operatório, a gente precisa entender que nós temos dois tipos, uma gama. Hoje, as indústrias, elas trabalham em prol de oferecer o melhor produto de acordo com as demandas que vão surgindo. Tá? Nós temos peça única, sistema duas peças, drenável, uso hospitalar, transparente. E por quê? Porque no pós-operatório imediato você precisa visualizar, você precisa ver, necessariamente você não precisa abrir, o médico precisa ter acesso, a equipe precisa ter acesso para saber se esse estômago não está tendo alguma complicação, tipo, algum sofrimento, foi tracionado algum vaso, pode ter uma isquemia, ele tem as características dele, ele tem que estar vermelho, rubro, brilhante, né? Se ele começa a ficar isquemiado, tem alguma complicação. Você vai ver se ele está produzindo, se já está... Então, ser transparente no hospital é indicação. Internamento hospitalar, bolsa transparente. Casa, bolsa opaca. Ok? Então, você temos a questão do sistema duas peças e sistema peça única também. Temos que drenável ou fechada para cólon esquerdo, colostomias, que 2 a 3 evacuações que você simplesmente retira e joga fora, tá? Uma ilha tem que ser drenável. Então, cada equipamento com uma característica. Eu, pessoalmente, gosto mais da de 2 peças, eu acho mais prático para mim. Pois é, aqui é o quê? Opaca. Uhum. Mas hoje a empresa já coloca o quê? Janela de visualização. Exatamente, é ótimo. Porque antes você tinha opaca, aí dizia assim, poxa, eu não estou visualizando, como é que eu vou avaliar? Agora, você tem a janela de visualização. A questão do filtro, vamos falar um pouquinho sobre o filtro, importantíssimo. O íleo pode ou não ter flatos, mas tem alguns flatos. O cólon, com certeza, tem flatos, ele vai estender muito rapidamente. Drenável. Alguns utilizam ainda clamp à parte, alguns produtos têm clamp acoplado. Eu tá? prefiro acoplado. Isso, eu gosto também. Né? Tem a questão importantíssima de sinalizar para vocês em relação à bolsinha fechada. Você tira e joga fora. E joga fora, descarta, exato. Descarta realmente.
Eu gosto de usar quando eu vou para festa, porque eu não preciso estar mexendo lá, sabe? Aí eu uso, apesar de ser uma ilha, né? Mas, enfim. Apesar de ser uma ilha, mas É. aí você já tem um adjuvante. Exatamente. Você qualificante, você usa o seu Tem, jardim para ficar sacudindo. tem uns até que são maravilhosos, com cheirinho gostoso. Isso, os desodorizantes. Então, o que que acontece? A gente precisa entender que existem planas e existem convexas. E qual seria a grande diferença entre elas? Olha só, vocês percebem? Existe um determinado tipo, é como se ele faz um laguinho aqui embaixo, é como se ele abocanhasse o estômago. Por quê? Qual a indicação da convexidade? Inclusive, hoje, a convexidade ela já tem convexidade macia, convexidade rígida, ela tem convexidade profunda e convexidade mais light, que chama de light, soft. O que que acontece? É a altura a protusão do estômago. O maílio, ele precisa ter uma protusão maior. Ele faz a boca, né? O estômago, ele tem que ter a boca tem, o que eu chamo de protusão, é a altura do estômago em relação à pele. Se ele tem altura e um ângulo de drenagem, que é o orifício por onde o efluente drena, ele tem que estar centralizado. Se ele está lateralizado, ele automaticamente vai para a pele. Então, você precisa de um equipamento que acolha esse efluente para que não caia sobre a pele, porque como ele é altamente corrosivo, ele também corrói a barreira sintética de resina. Muito rapidamente vai corroer a sua pele. Então, essas questões e estão atreladas a isso e também ao abdômen do paciente. Hoje nós temos abdômenes do que? Pessoas de sobrepeso, com obesidade, ou no caso de doença inflamatória, tem muita perda de peso, muita flacidez, muita prega cutânea. Então, você precisa de uma gama de recursos tecnológicos para estar dando uma assistência de qualidade. E uma orientação de forma adequada, né? Que nem sempre o paciente consegue essa orientação. E o ideal é que você tenha o quê? Não tenha vazamentos, pele íntegra, e seu equipamento, sempre me perguntam, qual o melhor equipamento? O melhor equipamento é aquele que te pele íntegra, limpa, tranquila, sem vazamento, seguro, discreto. Esse é seu melhor equipamento. E vai ser individualizado. A avaliação é individual. O mercado hoje tem várias tecnologias, inclusive a gente tem que estar atenta também às questões pessoais. Então, é análise complexa. Se você tem destreza manual, se você tem condição, existem bolsas recortáveis, existem placas que são moldáveis. Moldáveis, exato. Ou seja, que você simplesmente, desculpe estar virando, mas não tem como, é que o meu escritório é assim, entendeu? Você afasta e você coloca e você ajusta. Lógico que isso existem hoje, isso também vai estar, que é uma coisa que tem que ser analisada pelo profissional, é o diâmetro do estômago. Meu diâmetro é quanto para tanto? O meu recorte vai ser quanto? Quanto que vai ser essa moldável? São as especificações que é o mundo. Tá? Então, para ajudar nesse mundo, precisa de um profissional que conheça, que tenha a capacitação, que esteja inteirado do que é que o mercado te oferece para te dar o melhor, para que você esteja seguro. Bom, nós temos aqui umas perguntas. Antes de ir para as perguntas, eu gostaria de fazer um comentário, que é o seguinte, e aí já tem até um pouco a ver com uma dessas questões que foram colocadas aqui no chat. Muitas vezes, os pacientes com doença inflamatória intestinal estão fazendo uso de ostomia, eles acabam sendo um pouco deixados de lado, esquecidos pelas próprias pesquisas. Boa parte dos ensaios clínicos, né, aqueles estudos que são feitos para se testar novas e aprovar novas medicações, um dos pontos que eles colocam como exclusão na entrada do estudo é justamente aqueles pacientes que já têm ostomia. Então,
Até saiu uma publicação recente mostrando isso, que de 81 estudos, ensaios clínicos que foram feitos até hoje para aprovação de novas drogas, em nenhum deles os pacientes com ostomia foram incluídos, eles eram categoricamente excluídos. Então, isso é bem interessante, eu acho que a partir dos próximos anos, talvez seja dada uma atenção especial, estudos especiais para essa população. Existe uma questão que vocês falaram logo no início, que é dos pacientes que vão fazer ostomia, não só doença inflamatória intestinal, mas outros pacientes com outras condições acabam também necessitando. Obviamente que, na maior parte dos casos, são situações que os pacientes pensam em depois reconstruir, né? Aquele paciente desenvolveu um câncer no intestino, ou teve uma perfuração por alguma outra doença, eles são submetidos à cirurgia e logo fazem, alguns meses depois, fazem a reconstrução. No caso da doença inflamatória intestinal, a gente sabe que em alguns casos a ostomia acaba se tornando definitiva. Muitos pacientes, já com indicação até de ostomia também, muitas vezes eles ficam bastante resistentes em colocar a ostomia, em fazer uso desse dispositivo. Uma vez que é feito, depois muitos deles descobrem um novo momento de vida. Eles percebem que eles passam a ter uma qualidade de vida muito melhor do que quando eles estavam com dor abdominal, com diarreia, com sangramento, com anemia. Então, eu queria que você, Manu, falasse um pouco sobre essa experiência, o que é que você pensava de ostomia antes de ser submetida a uma cirurgia e como foi a sua vida depois que você passou a utilizar esse dispositivo e se isso foi melhor ou pior para você em comparação com o cenário que você vivia antes. Tá. Eu tive o prognóstico de colocar uma bolsinha ainda com cerca de 23 anos. Eu já tinha passado por algumas cirurgias de fístula, tinha estenose, e na época eu não acolhi bem a ideia, não. Fugi um tempo de coloproctologistas, até que a minha gastro da época me indicou o doutor Alexandre, e eu digo a ele que ele foi, inclusive, meu presente de aniversário, que minha primeira consulta com ele foi justamente no dia do meu aniversário. E 3 meses depois, estava lá eu tendo que precisar de uma bolsa de ostomia. Foi muito importante para mim a minha ligação com o Alexandre, dele compreender as minhas angústias, os meus medos. Então, foi de grande importância para mim. E ele segurou a minha mão. E a gente fez um trato, fizemos um acordo. Vai ser na hora que tiver que ser, ok? 3 meses depois, estava lá eu. E, se possível, ser de reversível, né? Mas, enfim. Fiz a ostomia, ficou evidente, né, como é que era o meu quadro, um quadro muito grave. Eu tive uma perfuração intestinal, eu fui uma paciente que eu estava já há 1 ano e meio, quase 2 anos, com depressão, com baixo peso, já estava com quadro de anemia persistente, tendo que tomar bolsa de sangue. Inclusive, essa foi uma das coisas que tiveram que fazer, né, comigo antes da cirurgia, me preparar meu quadro nutricional para ter uma melhor recuperação. Já estava corticóide dependente, já estava hiperresistente a todos os tratamentos, estava com quase uma sepse, né, porque já estava com infecção grave, mas não cheguei enfim, piorar tanto. Então, a ostomia, para mim, chegou no momento que, de fato, tinha que acontecer. E quando eu soube a gravidade do meu quadro, quando eu soube tudo que eu tinha passado, eu vi que ali estava algo para mim. E aí eu percebi, usando a ostomia, como era diferente a minha vida comparada ao que eu estava. Eu já estava em cima de uma cama, depressiva, não saía, não tinha vida social, já não estudava, tinha adiado especializações, enfim, voltei a estudar, voltei a fazer curso. Então, eu percebi que eu voltei a viver. E antes eu não vivia, eu sobrevivia. Aí eu dei valor grande demais à ostomia, porque eu
vi que, de fato, ela me trazia vida, que antes eu não tinha vida. Então, por conta disso, hoje eu sou uma pessoa que busco desenvolver realmente um papel positivo, né? Em a pessoa abraçar a ostomia, que de fato a ostomia pode te devolver muita vida. Perfeito, Manu. Eu acho Isso que seu aí. exemplo é compartilhado por muitos pacientes com DI também. São realidades e experiências bem semelhantes. Bom, eu vou passar aqui para a Adriana. Adriana, você tem perguntas aí no chat? Você quer fazer mais algum comentário também? Não, estou aqui emocionada com o depoimento de Manu. Máximo respeito pela trajetória de vocês. Realmente não é fácil, mas é um depoimento que bate muito com a prática. Muitos pacientes que, quando recebem a ostomia, realmente ganham em qualidade de vida, têm uma anatomia alterada, mas, por outro lado, passam a ter vida, né, Manu? Como você mesmo falou. Tem Exato. uma colega aqui, uma paciente, eu acho, Andiara, né? E ela pergunta se uma ostomia temporária pode ser definitiva e como os médicos chegam nessa conclusão. Tem uma paciente, inclusive minha, que ela é uma paciente de Crohn, tem um Crohn de delgado e cólon, doença extensa. Ela inicialmente tinha um diagnóstico de retocolite, depois ficou com Crohn, porque na hora da colectomia foi vista uma alça ileal inflamada por mais de 5 centímetros, e aí teve que fazer uma ressecção ampla de delgado também. E ela é ostomizada, a gente ia programar uma reconstrução e recentemente a gente fez uma reto-endoscopia nela e realmente tem uma estenose de reto. E aí eu queria fazer essa pergunta para a Lê, se essa é uma contraindicação absoluta à reconstrução ou se no manejo, com dilatação endoscópica, a gente consegue, talvez, demonstrando que não haja mais inflamação e ela esteja bem com terapia biológica, a gente consiga reconstruir. Ou se não, realmente, se tendo estenose de reto, que é uma condição, uma complicação da doença de Crohn, ela ganha essa ostomia de forma definitiva, essa ileostomia definitiva sem reconstrução ali. Qual a sua opinião? Então, Adriana, a gente sabe que a estenose de reto, né, e a doença fistulizante perianal, as fístulas complexas, né, elas realmente são um marcador ruim para a questão da reconstrução do trânsito intestinal, né? Então, uma grande percentagem dos pacientes que têm uma estenose significativa de reto e fístulas, né, fístulas perianais complexas, reto vaginal, uma grande percentagem desses pacientes, quando faz a cirurgia de desvio de trânsito, mesmo que inicialmente com caráter provisório, né, temporário, grande parte desses pacientes termina com uma estomia definitiva, né? Porque na reconstrução de trânsito, a gente tem que entender também que todo aquele conteúdo fecal, né, que não saía, que era desviado pela colostomia ou pela ileostomia, ele vai voltar a sair pelo ânus, tá? E isso muitas vezes determina uma qualidade de vida para o paciente pior do que quando ele estava com a estomia, né? Então, muitos pacientes, depois da estomia, realmente tem um ganho de qualidade de vida muito grande, principalmente os pacientes que têm uma doença perianal e de reto extensa, tá? Que é mais comum na doença de Crohn. Então, pode acontecer, sim, da gente inicialmente ter o intuito de fazer uma estomia provisória e essa estomia terminar como definitiva. Tem outra pergunta aqui. ah, Porque todas as pessoas que usam ileostomia têm dificuldade para ganhar peso. Dá para generalizar? O que é que você acha dessa pergunta? Você poderia responder, Adriana? Acho que não, Bruno. Eu acho que depende muito da localização da doença, do paciente, da etiologia, né? A gente está falando muito de doença de Crohn, mas, como a Lei falou no início da fala dele, tem ostomizados por conta de neoplasias. Então, nem sempre os ileostomizados eles vão ter dificuldade de ganho de peso. Se
o paciente tem uma doença de Delgado extensa, essa doença é refratária à terapia biológica, o paciente realmente pode ter algum grau de nutrição e comprometer esse ganho ponderal. Mas se a doença está quiescente, o paciente está com trânsito derivado, ele pode ganhar peso, sim, inclusive ficar com sobrepeso e obesidade. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado em relação a essa generalização. Cada caso é um caso. Não sei o que é que... eu Perfeito, acho que doutora. o exemplo que Manu deu, né, que o próprio exemplo dela, né, que ela estava com anemia, estava com déficit nutricional e depois da ostomia ela melhorou muito. Engordei Eu acho que bastante, né, doutor? muita gente Tá. Você está com acaba, afeições saudáveis. Saudável. muita Exatamente. gente acaba vivenciando um, um ganho, né, um ganho nutricional, um ganho de peso, principalmente quando estava com IMC muito baixo por conta da atividade da doença, por conta de todos os fatores envolvidos com perda de peso na doença inflamatória intestinal. Bom, a gente vai se aproximando aqui já do final, e eu gostaria, nesse momento, que cada uma de vocês, começando por Ilza, depois Manu, e Alexandre e Adriana também, fizessem, assim, um comentário final, uma mensagem final sobre esse importante tema na doença inflamatória intestinal. Temos algumas pessoas aqui que estão acompanhando. Certamente esse vídeo, né, ele vai ficar gravado no canal do YouTube da Sociedade de Gastroenterologia da Bahia, e tenho certeza que centenas de outras pessoas também terão acesso a esse conteúdo. Então, é para essas pessoas que eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem final sobre a ostomia na doença inflamatória intestinal. Doutor, só rapidinho, vou pedir só para a Ilza responder uma última pergunta que faltou, que eu acho que é de grande importância. Ilza, que a gente falou muito sobre os materiais e a gente não falou sobre o acesso, né? Como é que seria esse acesso? Claro, verdade. Concluindo isso, aí você já parte para a mensagem final. Chamar a Alexandre aqui também para participar dessa parte final também. Bem, nós temos algumas leis que amparam o ostomizado. Tá? A Portaria 400, de 2009, que dá o acesso aos serviços de saúde e aos materiais, isso é uma normativa do Ministério. Nós temos também a Resolução Normativa de 2013, que os planos de saúde, vinculado à Portaria 400, têm que fornecer os equipamentos coletores, tá? Isso mediante relatório médico, solicitação e indicação. Tá? E nós temos também que vale salientar que o ostomizado, ele está, desde 2015, ele é considerado um deficiente por conta da alteração da anatomia, ou seja, ele não tem o controle esfincteriano, então ele tem todos os benefícios de deficiente, que eu sugiro que, posteriormente, entre em contato com a Abraso, que eles vão ter todas as especificações que o tempo aqui não permite. Né? Em relação ao acesso, se você tem plano de saúde, seu plano de saúde cobre. Se você não tem plano de saúde, ou ele cobre ou ele te reembolsa, ou ele te encaminha para a tua residência os materiais conforme forem selecionados, seja do seu perfil de indicação. Acesso pelo SUS. Nós temos na Bahia o Centro Nosso Estadual de Referência, é o CEPRED, que hoje funciona, que o profissional de saúde tem que fazer o cadastro desse paciente pelo telesaúde, e onde é feita toda a análise, feita a solicitação de toda uma documentação, o profissional faz esse cadastro, e esse centro entra em contato, vê o que precisa, agenda, o que é que falta, inclusive vale ressaltar que no estado da Bahia é um estado muito grande, então tem alguns polos tanto municipais quanto regionais de distribuição. Santo Antônio de Jesus, Jequié, Feira de Santana, Vitória da Conquista, e etc., e são subdivididos por regiões. Né? De uma certa forma, esse telesaúde vai otimizar para que muitas vezes o paciente não se desloque para o centro de referência estadual, para isso. Mas, assim, qualquer problema, qualquer coisa, tem
faz esse contato, tem esse link, porque é um direito do ostomizado e está descrito, inclusive com um rol de materiais já estabelecidos pela portaria 400, para ele estar podendo adquirir o material que ele precisa para estar com uma autonomia de uso do que é necessário para que ele possa, né, tá tocando o barco, né, Manu? Exatamente. Isso aí. E o que eu gostaria de dizer também, que o importante muito é a informação, tá? A informação, a educação para a saúde, né? O papel do profissional, seja na atenção básica, em estar, esse momento é extremamente oportuno para as pessoas estarem ouvindo, entendendo, porque eu atendi uma paciente que ela me perguntou, por que tem tão poucos profissionais que sabem fazer isso? Aí eu disse, não, mas já tem bastante, nós crescemos bastante. Hoje na Bahia nós somos mais de 100 estomoterapeutas, se não mais, eu não sei lhe dizer o exato, no estado da Bahia. Mas isso não é só uma responsabilidade do estomoterapeuta, é uma responsabilidade do profissional também da atenção básica, porque o cuidado com o estômago é autocuidado. O paciente ele precisa ter independência, ele precisa aprender a gerenciar o seu cuidado. Ele passa a ensinar os outros, a compartilhar suas experiências, viu? Eu me sinto muito agradecida por estar aqui, espero ter contribuído. Muito obrigada. Obrigada, Ilza. Como o doutor Bruno pediu, né, eu agradeço, né, mais uma vez estar aqui representando os pacientes, representando também a enfermagem, e eu só tenho a acrescentar que, como eu trouxe, né, minha história, como o doutor Bruno pediu, a ostomia eu sei que pode te trazer muitos receios, mas você identificando, né, um profissional de competência que te ouça, que acompanha a sua jornada, né, como eu tive a sorte de ter meus 2 médicos aqui, me acompanhando nesses últimos 7 anos, eu fui muito grata, muito abençoada por Deus, então eu desejo que isso a todos vocês, e que vocês compreendam que a ostomia pode te devolver uma qualidade de vida muito grande, e, enfim, muita sorte, muita saúde para nós. Obrigada mais uma vez. Gostaria de agradecer à sociedade por esse tema tão relevante, estar levantando isso aqui, essa discussão. Ontem a gente teve uma assembleia lá na Câmara de Deputados e a gente levantou essa questão também do acesso, da luta por um serviço mais humanizado para esses pacientes que têm já algum grau de fragilidade aí na saúde mental, o acesso à convexidade, né, que muitos deles não têm, então a gente tem que judicializar, e sempre que a gente judicializa, a gente aumenta os custos em saúde, então a gente tem que pensar ostomia de forma multidisciplinar, ouvindo o gastroenterologista, indicando no momento certo, junto com o cirurgião, encaminhando para a enfermeira especializada, encaminhando para um psicólogo, tá? Antes mesmo da confecção da ostomia, para preparar aquele paciente de uma forma mais global e lutando por essa questão aí de acesso, principalmente nos pacientes do SUS. O tema é extenso, a gente levaria aqui horas falando, né, Ilza e Manu, mas foi bem, assim, bem produtivo para todos nós. Uma boa noite para todos e até a próxima. Alexandre? Bom, estamos no Maio Roxo aí, né, o mês da conscientização, né, das doenças inflamatórias intestinais, e eu acho que esse tipo de encontro é muito importante, né, para os pacientes, tá? É um tema muito, muito importante. Uma grande parte dos pacientes são ostomizados, né, e nem todos os pacientes têm acesso a esse tipo de informação que a gente está trazendo aqui, né? O que a Adriana falou realmente é muito importante, o tratamento desses pacientes tem que ser feito de maneira multidisciplinar, tá? E a estomaterapeuta é uma parte realmente fundamental desse processo, né? Obrigado, Ilza, pela participação, né? Eu que agradeço, obrigada. Tive a honra de trabalhar com Leda, né? Nos deixou, mas você está aí, né? Para nos representar aí. Obrigado. Bom, pessoal, eu acho que essa live, ela cumpriu aí
né, o objetivo. Obviamente, como vocês bem falaram, o tema é bastante extenso, nós tínhamos aí por volta de 50 minutos para poder trazer aqui, pensar aqui aqueles pontos que a gente julga mais importantes. Eu gostaria de deixar como mensagem final uma palavra, a palavra da multidisciplinaridade. Esse é um momento em que o paciente com doença inflamatória intestinal, ele precisa ter toda uma equipe cuidando dele. E essa live foi um pouco disso aqui. Ela juntou uma profissional extremamente capacitada como Ilza, trazendo toda a sua experiência na condução desses pacientes. Trouxe também a visão de Manu, que é enfermeira, mas que, ao mesmo tempo, é paciente, e que pôde aqui trazer o passado e o presente dela, não é? E teve a ostomia como o divisor de águas nesse momento mais difícil que ela passou. Momento esse que nós, como médicos, eu, Adriana, Alexandre e os demais colegas que estão aqui nos acompanhando também, vivenciamos com bastante frequência. Mudança de qualidade de vida, mudança de rumo de vida, muitas vezes fazendo a escolha por um tratamento correto, às vezes fazendo uma cirurgia no momento adequado, e, por que não, também, muitas vezes, decidindo a ostomia não como um momento em que você encara uma falha de tratamento, mas um momento em que a cirurgia e a ostomia vêm para poder agregar qualidade de vida e um impacto bastante positivo, muitas vezes, na vida da pessoa. Para a gente, é bastante satisfatório ver pacientes que viviam bastante sacrificados pela doença, e uma vez que passa a usar a ostomia, muitas vezes voltam a trabalhar, voltam a viver em sociedade, voltam a viajar. Não que a ostomia é o melhor do tratamento, a gente tem muito a oferecer de melhor do que a ostomia para os nossos pacientes, mas tem um determinado momento que sim, ela se apresenta como a melhor solução, a única solução naquela situação. Então, finalizamos aqui. Eu agradeço à Sociedade Gastro mais uma vez e parabenizo por estar fazendo essas lives que têm sido bastante esclarecedora. Boa noite a todos. Boa Boa noite. noite. Tchau.